rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. A grandeza do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Tu que pensas, amas, tu que choras, cantas, és bem mais que uma estrela a cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar. Ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e carrego a certeza de que muito pouco sei, que nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que seguir a vida seja simplesmente ir compreendendo a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Todo mundo ama um dia
todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Com essa linda canção de Almir Sater, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Estimando sinceramente que nesse instante todos possam encontrar-se em paz. Na certeza de que, por mais desafiadoras que sejam aquilo que nos acomete na vida, as coisas que se nos apresentam na vida, tudo isso vai passar. E nós temos à frente, adiante, o Pai amoroso e bom, que não nos abandona. Assim, agradecendo a companhia de mais um programa conosco. Hoje, nesta noite, iremos tratar sobre experiências. O que as experiências da vida têm a nos mostrar, a nos ensinar. Quão rica é a oportunidade da existência na Terra. Quão rica é a experiência da vida que nos possibilita inúmeras portas que enriquecem o nosso ser, que aprimoram a nossa alma, desde que estejamos com os olhares voltados para fora, para esse universo de possibilidades. Diante de tantas dificuldades, nós também temos a possibilidade de desenvolver em nós potencialidades que antes dormitavam em nós, porque são justamente as experiências que nos chegam que fazem com que despertemos essas potencialidades. Como saber se somos capazes de correr 2, 5, 10 quilômetros se não dermos o primeiro passo? Como compreender a capacidade das nossas resistências se nós não formos colocados à prova? Como desenvolver a musculatura da fé sem que os desafios da vida, das experiências venham, cheguem e nos bata a porta? Nessa linda canção de Almir Sater, que em entrevista dita por ele, foi quase como uma música mediúnica, dizia ele, porque veio com uma facilidade, uma naturalidade que às vezes corria e fluía na sua mente de uma forma rápida, voraz, quase como um recado do mundo maior, do mundo espiritual. Nessa canção permeada de metáforas profundas a respeito da experiência e da existência, nos traz mensagens muito profundas. E aí, certa feita, escutando uma palestra fantástica do nosso querido Simão Pedro, um mineirinho, professor universitário do interior das Minas Gerais, ele destrinchava essa música, trazendo-nos reflexões interessantes, e nós vamos pontuar com vocês algumas dessas reflexões que ele nos trouxe. E aí, na primeira estrofe da música, da canção, nós temos grandes verdades. Quando ele nos fala, ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. São as experiências, às vezes dolorosas da vida, que nos faz ampliar as nossas visões diante do mundo, diante daquilo que é realmente importante. E aí faz nos desacelerar, porque nós entendemos que o ritmo assoberbado ao qual nós imprimíamos na nossa vida não mais conferiria resolutividade, pelo contrário, nos adoece a vida, nos rouba a saúde. Então, ando devagar porque já vi que andar apressadamente, correndo atrás de coisas as quais eu nem sei quais são de fato,
que se me são realmente importantes, hoje percebo que não adianta, porque estava correndo atrás das coisas erradas. Então, seguindo na mensagem, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, é uma forma de falar, é uma metáfora que nos fala que as experiências que nos enriquecem a vida vão nos dando discernimento para distinguir uma coisa da outra. Elas podem ser aparentemente iguais ou bem semelhantes, mas a destreza que advém da experiência da maturidade nos faz distinguir aquilo que é realmente importante, distinguir aquilo que é bom daquilo que não é, daquilo que me apraz, daquilo que não me apraz, do que me faz bem, daquilo que não me faz. Conhecer as manhas e manhãs é saber distinguir essas peculiaridades que a experiência e a maturidade vão nos concedendo, fazendo-nos enxergar a vida com mais amplitude. E ainda mais seguindo, ele fala, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. É preciso amor para pulsar, porque amor é vida. A ausência do amor é a própria estagnação, mas estagnação, pelos princípios de Deus, ele é relativo porque o progresso é uma lei. Então nada se torna estanque, pode ficar temporariamente a passos lentos. Então o amor é essa grande energia impulsionadora da vida, empregada em todos os aspectos, importante em todos os sentidos da nossa existência. O amor faz esse pulsar da vida, nos retroalimenta a alma, alimenta o nosso desejo de sempre ir adiante, sempre fazer o melhor e sempre dar o melhor. Mas ele fala, é preciso paz para sorrir, porque é preciso o exercício da verdadeira paz em nós, para que os nossos sorrisos, as manifestações de alegria, de contentamento, elas sejam verdadeiras. Porque quando não são aquela experiência da paz superficial, que é naturalmente roubada de nós, porque ela não é introjetada. A verdadeira paz internalizada, ela nos faz sorrir naturalmente. Mesmo que a gente não possa sorrir com os lábios, mas é uma serenidade que nos confere uma alegria para a alma, mesmo diante dos desafios. Mas é preciso chuva para florir, e às vezes a experiência da dor e do sofrimento, das experiências que aparentemente parecem nefastas para nós, elas às vezes nos visitam, mas logo em seguida vem a bonança, porque nos tornamos mais fortes, nos tornamos mais maduros, mais reflexivos diante das experiências aqui representada, e é uma interpretação nossa, das experiências das chuvas, que logo em seguida advém com a estação que nos volta a florir os campos. É a chuva que fecunda a terra, é a experiência que fecunda a alma. E mais adiante, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Compreender a marcha significa compreender o verdadeiro sentido da vida, ir tocando em frente, deixando o curso natural da vida, mas isso não significa dizer uma postura passiva diante da nossa existência. Mas é compreender o verdadeiro sentido e aí nos tornamos tranquilos para darmos os passos seguintes. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou pela longa estrada, estrada eu sou. Velho boiadeiro, como essa experiência da alma que adquire robustez e experiências que lhe enriquecem o ser, conferindo-nos essa sabedoria que nada nos rouba, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Levando a boiada significa, com essa bagagem de experiência que me enriquece o ser, eu vou tocando os projetos, as circunstâncias
do modo mais sábio, porque tenho atrás de mim essa vasta experiência. E isso se completa no trecho seguinte, quando ele fala, por exemplo, pela longa estrada. Eu vou a longa estrada das experiências reencarnatórias, das experiências de vida que se abrem na minha frente, concedida por Deus para enriquecer-me o ser. Mas também ele diz, estrada, eu vou transitando por essas inúmeras experiências, enriquecendo a minha bagagem, mas também estrada eu sou. E aí Simão Pedro nos fala, por exemplo, como essa parte estrada sou, porque em alguns momentos eu aprendo. Em alguns momentos nessa longa estrada eu sou aprendiz. Eu sou aprendiz da vida nessa longa estrada, mas também estrada eu sou. Quando eu estou no lugar daquele que ensina aos outros alguma coisa, aquele que auxilia, aquele que pode servir, por que não, de modelo, de exemplo, para que os outros se espelhem em nós. Então, pela longa estrada eu vou como aprendiz. Pela longa estrada eu sou quando eu sou mestre, entre aspas, no sentido de aquele que ensina. É preciso amor para poder pulsar, repete a canção, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Os diversos aspectos que atravessam a nossa história, marcados pela experiência do amor, que deve ser contínua na nossa vida, pela experiência da autenticidade, da vivência dos sentimentos verdadeiros, aqui representado na paz, como uma proposta, como uma condição para sorrir verdadeiramente, e a chuva como a experiência da dor, do sofrimento, das experiências difíceis para nós, mas que trazem por conseguinte um grande amadurecimento. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. As experiências que vêm advêm com o nascimento e a morte. Esse ciclo no qual nós estamos envolvidos, que fala sobre as diversas experiências, os diversos trânsitos, os diversos contatos humanos que constituem essa grande família universal, onde às vezes seres nos chegam para perto e compartilham conosco a existência, mas também aqueles que partem. Desse vir e ir constante, que representa esse dinamismo caracterizado pela nossa própria existência, pela nossa própria vida, que reflete nessa doce aventura, que é a experiência humana, que é essa trajetória refletida nas nossas existências. Ainda complementando essa reflexão, nós trouxemos, como sempre, alguma fala de Joana de Ângeles, e desta vez no seu livro Tesouros Libertadores, um livro lindíssimo. E nesse tópico, ela vem nos apontar nesse capítulo exatamente a respeito das experiências. E ela diz: a experiência é uma conquista pessoal, intransferível, que cada criatura realiza ao longo da existência. Constitui um caminho de autodescobrimento em torno dos valores e dos recursos que serão adicionados ao conhecimento, servindo-lhe de base para a construção da sabedoria. Olha que bonito! A existência como essa esteira propiciadora do caminho para o autodescobrimento, servindo-nos de base para a construção da sabedoria. A existência como essa grande chance, esse marco que nos direciona toda a nossa trajetória. Na infância, ensina o melhor caminho que deve ser seguido quando, por ocasião da adolescência,
evitando equívocos comprometedores e dependências viciosas que se prolongarão pela idade adulta e, não raro, velhice afora. Pode-se explicar através das experiências pode-se explicar o resultado da experiência adquirida, mas cada qual tenha que vivenciar em razão das condições pertinentes ao ego, que se permite o livre-arbítrio, nem sempre corretamente. São aquelas coisas, nós somos herdeiros de nós mesmos e, nesse sentido, somos acumuladores das nossas vitórias e das nossas derrotas. Mas mesmo assim, lá adiante, todas essas experiências nos facultarão grande sabedoria, porque o que seria da sabedoria se não fossem os erros, que sempre nos ensinam o verdadeiro caminho e o correto caminho a seguir. Ainda lá adiante, ela nos diz que ao ser florescente e abençoada, essa experiência propele a novas realizações, conquista espaço e nos adquire lucidez para melhor produzir no campo da evolução. Cada dia, novas experiências são adicionadas às conquistas anteriormente reunidas no nosso inconsciente profundo, que sempre dita as normativas do comportamento humano. O conhecimento em torno da reta conduta faculta o discernimento para a prática das ações que podem produzir bem-estar, harmonia mental e emocional, mediante a qual são conseguidas futuras condutas, que se transformarão em hábitos salutares incorporados ao dia a dia existencial. Alguns percebem com facilidade que o prazer de um momento é uma utopia, que a realidade logo dilui, que deixa frustrações e amarguras. Outros, no entanto, necessitam experienciar a dificuldade, o sofrimento, para melhor entender a finalidade de sua trajetória, que o túmulo não consome. Por isso, é de fundamental importância o conhecimento da imortalidade, a fim de que sejam tomadas providências desde cedo a respeito dos investimentos de natureza indestrutível, além das mensagens agradáveis da envergadura carnal. Aqui ela nos fala, por exemplo, que nós devemos compreender a imortalidade, e aí a gente poderia acrescentar, como nós já falamos em alguns programas, deixar a nossa mente ser visitada pela certeza de que a morte irá nos visitar, porque quando nós fazemos isso, nós aproveitamos de forma diferente a existência, dando a ela um sentido mais profícuo, mais fecundo, entendendo o quão grandioso é o valor da experiência e da existência. E aí ela nos complementa. Mediante a certeza da sobrevivência do ser ao túmulo, os comportamentos adquirem significados profundos e oferecem experiências de sabedoria e de libertação. Quantas vezes, sendo-nos visitados direto ou indiretamente pela morte, nós passamos a desenvolver em nós um outro sentido para a existência. E aí ela complementa: nunca cesses de experimentar novas áreas do conhecimento, campos de trabalho e de atividades renovadoras. Não consideres valioso apenas o labor que ofereça imediata compensação, como o trabalho remunerado, por exemplo. Não poucas vezes o insucesso de agora ensina o melhor método para consegui-lo noutra tentativa. As grandes realizações humanas, nos fala Joana de Ângeles, nos mais diversos setores de atividade, conseguiram a meta após tentativas diversas que levaram ao insucesso e demonstraram que se fazia necessária uma alternativa diferente. Porque os seus idealistas insistiram
o êxito coroou o mistério após demoradas repetições. Quantos cientistas renomados, quantos artistas tentaram inúmeras vezes experimentos ou arranjos musicais até atingirem a magnitude e conquistaram o sucesso almejado mediante o esforço, a labuta, e não se deixaram vencer pelos fracassos, pelos desafios, pelos erros. Tudo tem o seu momento, diz Joana de Ângeles, a sua ocasião de realizar-se. Seria inútil tentar-se que um acontecimento se apresente exitoso antes dos esforços envidados, dos erros corrigidos, da insistência dirigida pela intuição dos resultados felizes. Tudo isso nos fala das experiências. Por isso, a estrada dos santos, dos heróis, dos benfeitores da humanidade nos mais diversos setores é assinalada por dificuldades aparentemente intransponíveis, que todavia não os impedem de prosseguir, muitas vezes com os joelhos desconjuntados, como se referia o apóstolo Paulo em relação ao seu ministério iluminativo. Somente a imaturidade psicológica espera que todo empreendimento seja coroado de resultados ópimos. Se assim fora, a existência perderia o sentido e o significado, dando lugar ao tédio e ao desinteresse pelo trabalho. A sequiosa a sequoia cresce milímetro a milímetro até atingir a sua mais grandiosa expressão. Da poeira cósmica surgem as galáxias no turbilhão dos bilhões de anos. Desse modo, nunca desfaleça quando um empreendimento no qual te afadigas não apresente o resultado anelado. Isso não será motivo de desistência, antes deve constituir-te estímulo para o seu prosseguimento, mudando a forma de agir. Quem hoje completa os imensos complexos da Disneylândia do mundo, não sabe que o seu autor, Walter Disney, recebeu negativas repetidas de bancos, de empresas, aos quais recorreu quando da primeira tentativa de edificação nos Pantanais da Flórida. Porque ele não desistiu e tinha certeza de que poderia contribuir com beleza e imaginação para a felicidade de crianças e adultos. Hoje, os seus parques espalhados por diversos países esplendem, dão trabalho a milhares de pessoas e encantam tantos milhões de visitadores. A vitória da guerra, de Joana de Ângeles, não é decidida nas primeiras batalhas, mas sim na última. Muitos combates adornam de glórias os exércitos para depois serem dizimados no enfrentamento final. Luta sem esmorecimento. Confia na divina providência, sê pacífico e pacificador, apesar da violência que domina a terra. E não cesses nunca de servir, de persistir e de lutar no bem. Traído, vencido aos seus inimigos, julgado injustamente e crucificado de maneira cruel, Jesus, o amor não amado, não desistiu das criaturas que ama e até hoje insiste na renovação de todos, enviando-nos os seus mensageiros, a fim de que a sua mensagem não seja esquecida, em face da sua sublime experiência de governador da terra. Inspira-te nele, diz Joana, e trabalha com vigor, adquirindo a experiência santificante do amor sem jaça. Diante das nossas ricas experiências,
que possamos não esmorecer, como nos diz Joana de Ângeles, agarrando-nos dos nossos ideais e acreditando que não estamos sozinhos, porque o próprio Cristo, como nos lembra Joana, enviou-nos os seus mensageiros a nos instruir, a nos inspirar, a nos sustentar. Assim, cada um de nós compõe assim a sua história e cada ser é capaz de construir a sua felicidade, é capaz de ser feliz. Então, assim, queridos amigos, agradecendo mais uma vez a paciência de todos e a companhia agradável em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Hoje, refletindo a respeito das nossas experiências e também convidando mais uma vez a estar conosco às segundas-feiras às 18h30, aqui no canal da Rádio e da TV Brasil Espírita. Vai lá, se inscreve no canal, ajuda a propagar essa mensagem do Evangelho do Cristo a tantos corações desavisados, aflitos em meio à escuridão das incertezas. Acompanhe também os diferentes programas trazidos pelos nossos queridos irmãos, não só aqui de Alagoas, como de outras regiões do Brasil, para que assim possamos formar essa grande corrente iluminativa de paz, de serenidade e de reflexão, para conferir novos rumos, novos propósitos às nossas existências. Agradeço mais uma vez a companhia agradável de todos e que, se o Pai Maior assim nos permitir, que possamos estar juntos na próxima semana em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Agradeço a companhia de todos e que possam, durante essa semana que se segue, estarem em paz, sintonizados com o alto e em harmonia com o amor, com Cristo e com o Pai Maior. Gratidão. Que Jesus nos abençoe.